Boa noite. Bom, eu tô aqui conforme o nosso combinado para conversar hoje sobre um tema bem feminino, que é como ser mulher no mundo contemporâneo, sendo mulher nessa existência contemporânea. Então, vamos esperar as pessoas ir entrando. Quem for entrando vai me dando um oi. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Luísa, vocês sabem disso já. Essa é a minha terceira live aqui na minha página. Eu já fiz 2 outras lives na página da Mais Psicólogos e essa é a terceira que eu faço na minha página. A primeira eu falei sobre amor próprio, a segunda sobre como marcar o seu lugar no mundo e essa sobre como ser mulher no mundo contemporâneo. Então a gente vai esperar só o pessoal entrando. Eu vou olhar aqui se eu consigo visualizar bem os comentários de vocês. Quem for entrando, por favor, me manda um oi para eu entender se isso aqui tá funcionando, porque na primeira live eu não consegui me comunicar com vocês, eu recebi os recados de vocês. Então, me escrevam um oi, tá? Bom, eu sou psicóloga aqui de Curitiba. Eu me formei há 14 anos, sempre trabalhei na clínica, desde sempre. Peraí, gente, deixa eu só olhar aqui uma coisa. Isso, tá tudo certo. Olá, bem-vinda. Eu me formei na PUC, eu fiz especializações e cursos. Oi, boa noite. Eu me especializei para trabalhar com casais e com família, essa foi a minha primeira especialização. Depois eu fiz muitos cursos também nesse viés para trabalhar com os casais, as relações e sempre atendi muito individual também. Me especializei também em sexualidade humana na USP. Foi muito legal, tive aula com a Carmita, que é uma mulher maravilhosa. Foi muito bacana, muito engrandecedor para mim como profissional e como pessoa. E agora eu faço formação em psicologia corporal. Boa noite, gente. Então, assim, eu separei tópicos importantes pra gente conversar hoje. Tô vendo que tem uma mulherada aí, esse assunto é realmente super feminino. E o convite, né, antes de tudo, eu acho que é a gente se questionar o que é ser mulher, né? Eu acho que assim, na definição, ser mulher é deixar de ser menina, né? E é você estar num nível de crescimento onde você pode se denominar assim, cronologicamente, e a gente espera que no comportamento, nas atitudes, na posição que a gente tem frente à vida também. Embora a gente perceba que muitas mulheres são cronologicamente mulheres, mas ainda se comportam muito como meninas, né? Bom, além disso, como é ser mulher, né? O que é ser mulher e como é se colocar no feminino, né? Como é se colocar no mundo contemporâneo, nessa vida corrida que a gente tem. As pessoas estão entrando, algumas me pediram para esperar um pouquinho para começar a falar, para elas poderem ir entrando. Então, antes da gente entrar, eu vou ter que fazer essa introdução de novo, eu vou acatar esse pedido. Eu quero falar para vocês sobre 2 páginas super bacanas. Uma é a página do Mais Psicólogos, do Rodolfo, que é uma página onde tem várias lives, tem um conteúdo muito bacana, vários profissionais dão lives sobre assuntos diversos, sobre psicologia. Então eu quero indicar para vocês. E também a página da Pamela,
minha amiga querida de São Paulo, psicóloga Pamela Magalhães, que faz um trabalho incrível. Ela fala sobre relacionamento de uma maneira incrível. É uma pessoa muito doce, mas muito assertiva. Então eu quero fazer essa indicação dessas 2 páginas para você, ok? Para vocês darem uma olhada. Então assim, gente, como disse a Simone de Beauvoir, aquela mulher incrível, não só porque ela disse, mas porque se qualquer outra pessoa tivesse dito, eu concordaria, que a gente não nasce mesmo mulher, a gente se torna à medida em que a gente vai se apropriando daquilo que significa o feminino pra gente, né? Aquilo que faz sentido pra gente enquanto existência feminina mesmo, né? Eu acho que a mulher, ela é vista de uma maneira muito distorcida ainda na sociedade, no sentido de que a mulher é sempre vista como frágil, né? Eu acho que na verdade a gente vive num manejo entre a sensibilidade e a fortaleza. Eu acho que se existe um aspecto em que somos frágeis, talvez seja no aspecto físico. Realmente o homem tem tem força física superior à mulher, isso é inquestionável por uma questão mesmo de existência de cada um, não é algo que a gente possa questionar. Embora existem mulheres fortes fisicamente, ainda somos mais fracas fisicamente que o homem, então acho que nesse ponto podemos ser frágeis, mas eu acho que tem uma confusão entre fragilidade e sensibilidade, né? Talvez assim culturalmente, historicamente a gente tenha sido mais liberada para viver a nossa sensibilidade, né? Então nós não somos frágeis, nós somos sensíveis e somos fortaleza. E eu acho que a gente precisa de muita maturidade e sabedoria para conseguir manejar e transitar entre esses pontos tão contrapostos, né? Que é da sensibilidade e da fortaleza. E eu acho que são 2 atribuições maravilhosas que nos fazem ser tão completas e potentes, né? E capazes. Eu acho que essa polarização que existe em nós, quando bem acomodada, faz com que a gente seja muito potente e consiga exercer todos aqueles nossos papéis no nosso dia a dia de uma maneira muito tranquila, né? De uma maneira que nos faz sentir fazendo a nossa função com sentido para nós mesmas, né? Eu acho que hoje tem uma confusão nisso da mulher se igualar ao homem, né? Da mulher tentar... Esse negócio é muito delicado, como é uma live, fica gravado aqui para vocês. Eu vou, inclusive, tentar explicar isso de uma maneira para não ter uma interpretação errada de um jeito que eu não desejo. Eu acho que a igualdade de direitos é sim muito válida e precisa existir, mas eu acho que somos inerentemente diferentes, homens e mulheres, né? E eu acho que cada vez que a gente tenta ocupar o lugar do homem ou agir como o homem, o lugar que eu digo é um lugar emocional, tá? Porque não é no trabalho, acho que no trabalho a gente pode ocupar o mesmo lugar, eu acho que na sociedade, na maneira de se comportar, de viver a sexualidade, a gente pode ocupar o mesmo lugar, eu digo um lugar emocional. Quando a gente tenta ocupar esse lugar, achando que isso vai garantir os nossos direitos, a gente fere o nosso... Oi, Vivi, linda, obrigada, querida. A gente fere o nosso feminino, que é tão rico, né? Eu acho que, assim, tem uma graça enorme, um prazer enorme, uma potência enorme em ser mulher. E é muito triste que a gente desperdice isso tentando ocupar um lugar emocional que não é nosso, né? Então, assim, hoje o tema é ser mulher no mundo contemporâneo. Então, é isso, assim, antigamente estava muito certo o que seria feito. A mulher vai ficar em casa, ela vai cuidar dos filhos, ponto, né? E existiam, ok, uma série de mulheres frustradas, mulheres muito talentosas,
que acabaram deixando de lado a sua potência, né? Que acabaram somatizando, tendo depressão, ansiedade por conta de não conseguir exercer o sentido da sua vida mesmo. Mas era posto assim e de certa forma não existiam outros caminhos. Então existia uma acomodação e uma coisa que, ok, tô fazendo meu papel no mundo, né? E hoje a gente vive no mundo contemporâneo, onde isso, graças a Deus, já se abriu muito, mas a mulher ficou com muitas atribuições. Eu sei que muitas trabalham, assim como eu, nem todas cozinham, nem todas lavam a roupa ou passam a roupa, ou fazem as funções exatamente como era antes, mas nós ainda estamos supervisionando de perto, nós ainda precisamos comandar essas funções caseiras, nós ainda temos atribuições com os filhos numa porcentagem maior do que os homens têm, e eu não tô nem questionando isso aqui se é certo, se é errado, a minha ideia é que não passar nenhuma mensagem radical, não é nada disso, eu vim trazer uma fala mais doce em relação ao feminino e assim, incutir uma série de questionamentos, e vocês inclusive podem fazer perguntas se assim desejarem pra gente conversar. Eu não vim radicalizar, eu vim conversar com vocês, trocar uma ideia e falar do que eu acredito ser o feminino no mundo. Então eu acho que sim, a gente tá sobrecarregada, eu acho que tem uma necessidade de dar conta de tudo, de brincar de Mulher Maravilha, e o que eu quero dizer é que não existe essa necessidade para que a gente seja competente. Nós não precisamos acumular funções e nem dar conta de tudo com maestria para que a gente se sinta, ok, cumpri o meu dever. Nós não vamos mais conseguir fazer isso, né? Então é super importante também que a gente consiga terceirizar algumas funções e que a gente consiga se colocar dentro da nossa casa de uma outra maneira, né? Por nós mesmas e também pelas nossas meninas, né? As pessoas que convivem com meninos, as mães de meninos ou as tias de meninos, madrinhas, avós, têm um papel fundamental em educar os meninos de uma outra maneira, para respeitar o feminino de uma maneira mais integral, evitando as piadinhas, as formas de colocar as coisas, por mais sutil que seja, para não ferir essa busca, né, essa procura, né, esse lugar que a gente está querendo realmente encontrar. E eu acho que tem uma cobrança muito grande nesse sentido, e eu acho que essa condução cabe a nós, mulheres, né? Somos nós que podemos ensinar aos meninos como se trata uma mulher quando não existe um homem que saiba, por exemplo, né? Eu acho que, assim, a igualdade entre homem e mulher, eu acho que a gente tá caminhando para isso, né? Nós estamos nos desenvolvendo para isso, já galgamos um lugar dentro do mercado de trabalho, ok, não é ideal essa coisa toda, mas eu acho que se a gente for estudar um pouco de história e da cultura, você vai ver que a coisa melhorou muito. E eu acho que tem uma cobrança muito grande, então, da perfeição, né? E eu acho que antes dos outros cobrarem, nós mesmas cobramos de nós, né? Esse perfeccionismo, essa necessidade de cumprir todos os papéis muito adequadamente, muito perfeitamente, e isso faz com que a gente transite pela vida com um cansaço, uma irritação, né? Então, talvez a gente possa aprender a abrir mão de algumas coisas também e priorizar aquilo que a gente deseja. Eu falei aqui de mães que têm filhos, mas assim, muitas mulheres, mães só poderiam ter filhos. Não sei, né? Eu acho que muitas mulheres são mães de um projeto, outras mulheres são mães de ideias, outras mulheres são mães de animais que elas sentem como sejam seus filhos. Eu acho que existem muitas maneiras de ser mãe, e eu acho que essa outra cobrança, né, outra cobrança que existe em relação ao feminino. Eu tava lembrando, hoje falando sobre isso, eu tava lembrando de uma cliente que eu atendi há uns anos atrás, que ela tinha 3 meninas e ela tava com uma super dificuldade na maternidade, em vivenciar a maternidade, em sentir prazer com aquilo, e a gente foi trabalhando na terapia e ela descobriu que
Ok, ela amava as filhas dela, obviamente, depois que você tenha um amor que não se explica, né? Uma coisa que realmente não tem volta, nem teu sentimento, mas ela entendeu que ela teve filho porque as pessoas têm, porque ela casou, porque as amigas estavam casando, ela teve filhos porque estava na hora de ter filhos e na verdade o que ela gostaria de ter sido uma grande empresária, ela trabalhava muito na época e tinha um super desenvolvimento no trabalho, era muito competente, mas ela teve as filhas daí depois com grande sofrimento porque não era a dela. E eu acho que existe uma cobrança em que todas nós tenhamos esse desejo ou façamos esse papel na vida. Eu acho que isso traz um peso tão grande assim, né? Traz um peso enorme para a tua vivência enquanto mulher. Então eu acho que assim, a gente tem uma força criativa inerente inquestionável. Nós podemos, né? Nós podemos gerar vida fisicamente também, mas eu acho que esse poder físico não é restringido ao corpo, ao orgânico. Eu acho que ele permeia também a nossa mente, o nosso emocional e a gente pode parir nessa vida de várias formas, né? Nos nossos projetos, nas nossas relações, assim, não necessariamente precisamos ser mães se não quisermos. Eu acho que é muito importante que você se potencialize, se você vive essa situação, que você se potencialize para que você consiga bancar isso, caso não seja do teu desejo ter filhos, caso você prefira fazer outras coisas da vida, ó. Tem alguém dizendo aqui, a Suyan tá dizendo, eu não planejei ter filho, mas descobri que nasci para ser mãe com meu filho. Também, né? Também. Às vezes você não planeja e você percebe que aquilo, nossa, foi super legal, aquilo tem a ver com você, né? São situações diferentes, mas eu acho que assim, você planejar um filho sem saber exatamente a tua motivação para isso é você seguir o fluxo, é você fazer porque todo mundo faz. E eu acho que a gente tem um papel muito importante na nossa própria vida, que é de nos direcionarmos em caminho daquilo que faz sentido para nossa alma, né? Da gente se colocar em situações que tem a ver com a gente, para que a gente possa ter uma vida potente. Não existe alguém potente que esteja numa situação se agredindo ou como eu falei na live passado, calçando um sapato 36 se você calça 38. Se você está agindo dessa maneira, muito provavelmente você não vai se sentir feliz e em algum momento a vida vai mandar conta, né? Então é nesse sentido. O que eu quero que a gente possa discutir aqui e conversar e chegar a essa conclusão é de que as mulheres não necessariamente precisam ser mães, as mulheres não necessariamente precisam ficar só em casa. E também, não necessariamente, elas precisam trabalhar fora. O que eu percebo hoje é que, assim, existem preconceitos para todos os lados, e eu acho isso um atraso de vida para nós enquanto parceiras, né, nós mulheres. Eu acho um atraso de vida no sentido em que nos julgamos, rivalizamos, olhamos a outra mãe ou a outra colega de trabalho ou a vizinha, olhamos outras mulheres com um olhar de reprovação, com um olhar de julgamento. Existem mulheres hoje, eu tenho algumas no meu consultório, que gostam de ficar em casa, gostam de cuidar da casa, de fazer um bolo, de ficar ali, de ficar com as crianças, e outras dizem, ai meu Deus, se fosse eu, ai que não sei o que, eu já não tinha, eu acho, já não tinha aguentado. Eu acho fidedigno que a gente saiba que a gente não gostaria de viver aquilo, mas a gente não pode julgar quem gostaria. E eu acho que hoje o preconceito, toda a liberdade que a gente teve de transitar, né, de ser mais livre e tudo mais, veio junto com um aumento do preconceito, do tipo, você é diferente de mim, então acho que teu jeito não é legal, sabe como? A mulher que quer estar em casa, quer cuidar da casa, quer cuidar do marido, quer cuidar do filho lindo, maravilhoso, faz bem pra alma dela, ela se sente potente, fica ali, né? Mas se eu tô ali só porque eu quero mostrar que eu sou boa esposa, só porque eu quero que os outros achem que eu sou uma boa mãe, eu tô agredindo a mim mesma de uma maneira que
vai deixar marcas, que no futuro eu vou ficar deprimida, que eu vou ficar irritada, que aquilo não vai não vai somar na minha vida enquanto pessoa, né? Então eu acho que assim, é muito importante que a gente, enquanto mulher, principalmente no mundo contemporâneo, vivendo as coisas de maneira tão diferente, com escolhas tão particulares, que a gente aprenda a respeitar, que a gente seja mais empática com a outra mulher, né? Eu tenho escrito nos meus textos, tenho falado em consultório bastante sobre sororidade. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra? Sororidade. Ela simboliza o afeto entre mulheres, a ajuda mútua entre mulheres, empatia, compreensão, a diminuição desse julgamento. Eu acho que é o que falta hoje no mundo contemporâneo para a gente ser mulher mais livre, é isso, a sororidade, é a gente poder ter uma aliança feminina onde a gente se respeite, onde a gente não rivalize, onde nós somos as primeiras a acolher a nós mesmas, independente da diferença, né? Porque eu acho que nós estamos todas na mesma luta, né? Estamos todas buscando o mesmo caminho e muitas vezes isso é vivido de uma maneira tão partidária, tão cindida, né? E eu acho que isso deixa muito espaço para que exista o machismo. Eu acho, às vezes eu vejo muitas mulheres falando de uma maneira muito machista, né? Ou assim, subjugando outras. E assim, a gente precisa começar a ter uma cultura diferente em relação a isso, para poder fazer um mundo feminino mais engajado, né? Porque a gente está querendo realmente que a nossa vivência seja diferente e não depende da minha vizinha, depende de mim, né? Não depende de nenhuma outra pessoa, sou eu que tenho que fazer, né? Eu acho que ser mulher, naquela lógica que a gente estava falando, que é deixar de ser uma menina, não só cronologicamente, mas emocionalmente e em comportamento, é descobrir o que eu desejo, né? Qual que é o desejo da minha alma, o que eu realmente quero pra mim, né? É eu me assumir enquanto pessoa, eu me assumir no meu feminino, eu me assumir na minha sexualidade. Eu acho que sexualidade, eu como sexóloga acabo sempre chegando nisso, porque eu acho que é sempre um tema que está envolvido nos outros, afinal é tudo interdependente, a sexualidade não é uma existência isolada. Eu acho que a mulher também, para se sentir potente e viva, precisa ter uma sexualidade bem trabalhada, precisa desmistificar alguns conceitos errôneos, precisa deixar de achar que ela é um objeto de prazer, ou se colocar dessa maneira, ou fazer sexo quando o parceiro quer, ou fazer algumas coisas, como dizem, para segurar ou para conquistar, né? Eu fico pensando, segurar o quê, né? Isso não é isso que segura, ninguém segura ninguém, né? Essa é a verdade. As pessoas estão por escolha nas relações. Então eu acho que uma mulher que trabalha bem a sua sexualidade é uma mulher também que consegue se colocar nesse mundo que a gente vive hoje de uma maneira muito mais plena, né? Eu não sei o que vocês acham, vocês que estão aí assistindo podem falar coisas também pra gente conversar. A Solange está dizendo aqui: eu não posso ter filhos, nem por isso me sinto menos mulher. Foi um processo lento para chegar a esse nível, mas consegui. Exatamente, nem todas as mulheres podem ser mãe de maneira biológica, né, Solange? Mas como eu disse, existem muitas outras maneiras de viver a maternidade. E você pode descobrir uma dessas também para você. Inclusive, gente, deixa eu fazer um adendo aqui. As pessoas me pedem muito para responder coisas, né? Para mandar mensagem. Eu não consigo, tá? Eu já faço as lives mesmo pra gente conversar, para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Eu não consigo porque vem muito, nem tenho mais opção de mandar mensagem porque vem muito e eu me sinto muito comprometida em responder. Eu não consigo responder a todo mundo. Então, eu não tenho como responder essas coisas fora daqui. Então, eu tento realmente fazer meu trabalho através dos meus textos, através das coisas que eu posto, que eu acho que é um jeito de ajudar. E eu também faço as lives justamente pra gente poder
conversar e ter essa troca. Então, vocês que estão aí, por favor, podem perguntar, né? E a gente pode trocando uma ideia. Eu acho que, assim, quando eu tava falando do instinto de criação da mulher, muitas não vão ser mães biológicas, mas nós temos um instinto de criação muito grande, um poder de criação muito grande. E é muito importante que todas as mulheres entrem em contato com o seu próprio poder criativo. A mulher, por poder criar e por ter essa mágica no corpo, que por mais que você não deseje ter filhos ou que você não possa ter filhos, ok, mas você nasceu com toda uma conjuntura para isso, assim, é meio mágico, né? Essa coisa de fazer um bebê e tal. Por mais que você não deseje fazer um bebê físico, você pode ter os seus projetos como filhos, você tem um poder intuitivo e criativo muito grande advindo do feminino. E eu acho que hoje, assim, as mulheres são muito desconectadas da intuição e do poder criativo, porque a gente tá com as buscas do cotidiano, a gente tem as buscas do dia a dia que nos separam um pouco daquilo que é mais sutil, daquilo que é mais poderoso no feminino, mas que não faz barulho, sabe? Aquela vozinha silenciosa que se chama intuição, que quanto mais a gente se conectar com ela, mais resposta a gente vai ter, melhor a gente vai conduzir as situações nas quais a gente é envolvida. Eu percebo que existe uma separação muito grande em relação a isso. Eu não sei de vocês que estão assistindo se conseguem ter uma vivência intuitiva ou não, mas eu acho muito importante essa busca, né? A busca de você se entender no meio da correria toda, de você se entender no meio dessa busca frenética por lugar no mercado de trabalho, por essa busca frenética para formar indivíduos perfeitos. Eu percebo que existe muito isso hoje. Existe uma competição, né, entre mulheres que tentam, infelizmente, rivalizar em questões de criação de filho, em questões de colocação profissional, quando na verdade a gente devia estar fazendo o contrário. A gente não pode ser engolido por todas essas demandas e esquecer da nossa intuição, da nossa vozinha interior aqui, porque essa voz é que dá as respostas, essa voz é que diz pra você, é tua bússola interna, que diz pra você, não, você tá no caminho certo. É legal esse caminho que você está fazendo para você. Isso tem a ver com quem você é, isso tem a ver com a tua essência, né? E muitas vezes a gente não se conecta com isso e vai fazendo buscas erradas, né? Vai se colocando de maneira errônea realmente e sofrendo com isso, né? Alguém falando aqui, ó. Não é fácil, temos que nos virar em mil, esposo, filhos, trabalhamos uma correria. Mas nunca podemos esquecer o principal, a gente. Nós, mulheres, para cuidarmos bem de tudo isso, temos que cuidar, vamos ver. Temos que cuidar de nós, nos amarmos, nos valorizarmos por aí. Mulheres, nós temos nosso valor. Eu acho que isso é uma cultura super importante de ser disseminada, né? Eu acho que a gente acabou meio que sendo engolida por tentar fazer esse malabarismo todo e por achar que a gente precisa ser tudo isso. Nós não precisamos ser perfeitas em âmbito nenhum, assim como nenhum ser humano precisa, nem os homens, né? Os homens também não precisam ser perfeitos, e eu acho que nesse mundo que a gente vive existe uma super busca da perfeição, seja do corpo, seja do profissional, seja na criação dos filhos, seja na criação dos projetos. E eu acho que isso é uma perda de energia enorme. Então, assim, eu queria também com esse live que vocês sentissem uma espécie de... que vocês pudessem sentir que um piano saísse, entendeu? Das costas de vocês. Porque o que eu venho trazer hoje nessa nossa conversa é que eu falo muito em consultório, converso muito com as mulheres que chegam até mim e tento, obviamente, aplicar isso na minha vida, é a gente deixar pro lado essa história de capa da Mulher Maravilha. Não somos, não precisamos ser e não tem muita graça ser, porque se a gente vestir essa capa, junto com toda a pressão que vem disso, a gente vai se sentir irritada,
a gente pode ficar deprimida, a gente pode ficar intragável, a gente pode ficar mais chata, a gente pode ficar uma companhia menos legal de se ter junto. Então, uma busca assim de poder se libertar do perfeito, se libertar do ideal e viver a nossa imperfeição de uma maneira mais tranquila, né? De a gente poder aceitar que às vezes eu vou me doar mais para o trabalho do que para o filho, às vezes eu vou me doar mais para o filho do que para o trabalho. Lidar com isso como uma dança, né? Não como algo sem molejo, sabe? Não, com uma dança mesmo, um rebolado, para que a gente possa fazer isso entendendo que não tá tudo sob os nossos ombros se a gente não pegar. Oi, Silvana! Tá roubando um tempinho aí pra dar uma olhada aqui na gente? Também, se não puder, eu sei sim que o horário é cedo. Pra mim ficar difícil fazer mais tarde, eu vou tentar em outros horários. Quanto mais tarde eu faço, mais gente vem. Eu sei que é cedo, mas vai ficar gravado depois para as pessoas que queiram assistir, tá bom? De qualquer maneira, vocês vão conseguir ter acesso depois. Eu quero muito, então, voltando, que fique essa sementinha em vocês, de que não precisamos ser sobre-humanas, não precisamos sempre fazer o perfeito. Eu acho que assim, podemos fazer o melhor de nós. O melhor de nós, às vezes, é estar mais focado no trabalho e um pouco menos na casa. Às vezes é estar mais focado em casa, com as questões dos filhos, e diminuir um pouquinho o ritmo no trabalho, porque a gente precisa realmente, nós acumulamos muitas funções, então a gente precisa muito fazer um malabarismo, né, em relação a isso, porque sim, ficou mais pesado pra gente, ficou, né, tem a sua parte da gente poder ter se desenvolvido, que é muito bacana, que é muito legal, mas tem a parte do quanto que isso também pesou, e agora a gente vai ter que lidar com isso, né, independente de você estar em casa, trabalhar em casa, ou você estar fora fazendo sua carreira, todas nós temos que lidar com essas inúmeras versões de nós mesmas, o que eu acho uma grande... eu acho muito bacana poder ser mulher e poder se reinventar. Nós temos capacidades de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós temos uma capacidade de ir e vir e de nos envolvermos com coisas ao mesmo tempo. Se a gente não ficar no perfeccionismo, isso pode virar um grande aliado, isso pode virar uma grande promoção de criatividade, isso pode ser um grande barato na nossa vida, se a gente não for por esse viés da perfeição, de, ai meu Deus, da pressão, de fazer aquilo tudo muito seriamente, com um resultado muito, sabe, que... não sei, eu acho que não tem necessidade. Então, assim, nós mulheres podemos ser muitas em uma. Nós podemos, então, estar em muitos lugares e fazer muitos papéis. Nós podemos estar com os nossos filhos, vivendo a maternidade, seja lá ela qual é. Nós podemos estar no nosso trabalho, desempenhando o papel que a gente gosta. A gente pode ser amante do nosso homem, amante, que eu tô dizendo amante no sentido de amar e desfrutar também sexualmente desse homem. Nós podemos ser muitas e não precisamos enjoar dos papéis. Então, de repente, em vez de a gente ter uma ótica de que isso tudo é muito difícil, de que tudo isso é muito penoso, a gente pode olhar de um outro jeito, brincar um pouco mais com isso, dar uma leveza maior na nossa rotina. Então, isso não depende do marido, isso não depende do chefe, isso não depende do filho, isso depende de nós. Então, a gente pensa às vezes assim, se o meu marido ajudasse mais, X. Se o meu chefe não fosse tão chato, Y. Nana, sabe assim? E eu acho isso tão... Eu acho que assim a gente se engana, né? Porque sempre que a gente deixa a responsabilidade de estar bem ou de construir algo na mão do outro, nós somos reféns. Eu não posso esperar para construir o que eu desejo
quando meu marido resolver fazer tal coisa, ou quando meu chefe resolver me tratar melhor. Eu acho que são muletas que a gente acaba usando para surtar no mundo contemporâneo, que é muito fácil, porque nós temos muitas funções, exatamente por isso. Mas eu acho que depende muito de nós também estarmos fazendo um caminho de autoconhecimento, de autoentendimento, de autorrespaldo, até de procurar ajuda e tudo, para a gente vivenciar todos esses nossos papéis com mais tranquilidade, com mais divertimento, né? O que eu sinto hoje, que eu escuto muito no consultório, é que assim, a mulherada tá toda muito levando tudo muito a sério, se sentindo muito sugada, se sentindo muito drenada, se sentindo absorvida em gênero, número, grau, no trabalho, na casa, né? E aí eu acredito que muito por conta dessa questão do perfeccionismo que a gente falou, que eu acho que o que realmente drena a nossa energia é essa necessidade de achar que tem que ser perfeito. Porque se a gente fizer as nossas funções sabendo que a gente vai errar, sabendo que não vamos poder dar 100% ali naquele momento, a coisa fica mais leve, né? Mais tranquila. E a gente pode transitar por todas as nossas funções de maneira mais leve, de maneira mais divertida. Eu acho que falta um pouco de soltura, assim, né? Eu acho que, assim, já que a gente tem tantos compromissos e tantas funções acumuladas, é muito importante que a gente tenha os nossos momentos de lazer, ou que a gente possa fazer coisas que preencham a nossa alma, que nos deem significado. Não necessariamente isso esteja no trabalho, ou esteja com os filhos, ou com o marido, né? Eu acho que tem que ser uma descoberta interna daquilo que você faz para desopilar, né? Daquilo que você faz como válvula de escape, aquilo que você faz que vai te acalmar quando você tá perdendo, né, as estribeiras, ou quando você se sente sugada, tomada, engolida por tudo aquilo que você precisa fazer. Então, assim, o que você gosta de fazer? Né? O que te faz bem? E aí muitas pessoas dizem também, ai, mas é caro, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Tá, então às vezes assim, ai, não tenho dinheiro para entrar numa academia, caminha na rua, corre na rua, faz exercício com agachamento, só com as pernas, o peso do corpo. Então eu acho que assim, a gente se engana com muitas desculpas pra gente continuar vivendo de uma maneira menos efetiva, pra gente continuar vivendo de uma forma mais pesada, e por no outro assim, ah, não tem dinheiro, ou meu marido isso, ou meu chefe aquilo, sabe como? Então assim, eu acho que a responsabilidade de encontrar algo que nos faça sentir mais leve na vivência do mundo contemporâneo, a responsabilidade é nossa de fazer isso, de fazer essa busca, essa escavadura, da gente começar a procurar, né, o que faz sentido para nós. E eu acho que tem uma coisa muito importante também que eu ainda não falei, que é a mulher se sentir olhada ou julgada muito mais que o homem, né? Porque o homem Obrigada, querida. Porque o homem, se ele transar muito, então ele é o garanhão, o cara né, nossa. Se a mulher transar muito, ela é o quê, né? Então, assim, quebrar esses paradigmas, mulheres muito corajosas e à frente do seu tempo fizeram isso muito tempo atrás, elas marcaram a história, elas são fabulosas. Eu não tô falando pra vocês saírem transando com todo mundo. Eu não tô falando nada nesse sentido, mas eu tô falando se apropriem do desejo de vocês, se apropriem de fazer as coisas do jeito que vocês acreditam que vai ser mais confortável nesse dia a dia maluco, porque a gente não vai agradar todo mundo. A gente não vai evitar que as pessoas falem de nós, porque às vezes a gente tá fazendo ali, né, tudo bonitinho, achando que tá abafando, e tem alguém que vai falar de nós. Tem alguém que vai fazer um julgamento sobre nós, independente do que a gente faça. Então, para de se preocupar com a opinião do outro, porque você é mulher, porque você tem que se comportar XYZ, porque mulher certinha se comporta assim, porque mulher vai... Vamos parar de nos setorizar, vamos parar de nos colocar em caixinhas, né? Porque nós temos que ter um discurso diferente frente aos homens, e frente ao mundo, e frente aos filhos que estamos criando, e frente às meninas que estamos criando. Faz a vontade da tua alma. Se tem vontade de dançar, vai dançar. Se tem vontade de ser mais solta, você tem vontade de usar roupa curta, você é uma pessoa sexual, quer viver a tua sexualidade, se cuida.
Tem amor pelo teu corpo, não se agride, não se coloca em situações de perigo e vive a sua vida. Para de olhar pro olhar do outro, para de esperar o reconhecimento do outro, para de achar que em algum momento vai estar bom. Tem gente que julga, porque julga. Você pode fazer o teu melhor e daí você tá esperando assim, ai, por favor, diga que foi bom. E a pessoa te olha tipo, não, ainda não. Então assim, que busca desenfreada é essa, entende? Que busca essa de perfeição de novo, a gente falando nisso. Então vai viver a sua vida, vai viver a sua feminilidade, a sua sexualidade, a sua sensualidade, o seu poder no mercado de trabalho, a sua emancipação, a sua potência dentro da sua casa. Ô, Aninha, beijo, minha amiga. Vai viver isso sem ficar se preocupando com o que a torcida vai achar. Porque assim, ou a torcida vai estar sempre falando você sendo direitinho ou não, ou não tá ninguém nem aí, você tá achando que os outros estão pensando em você e de repente ninguém tá pensando nada, né? Então assim, independente da sua escolha, segue com a tua vida, segue com o teu projeto. Eu acho que assim, todas as lives que eu faço têm a ver uma com a outra, porque amor próprio, marca no mundo e mulher no mundo contemporâneo, todas têm relação no sentido de que através do amor próprio é que você vai marcar o mundo, e se liberando como mulher é que você vai marcar o seu mundo interior também, é que você vai se colocar na vida, e quando você ficar velha, né, que tomara a Deus que todas nós tenhamos a possibilidade de ficarmos velhas, você vai olhar e falar, putz, que legal, eu fiz, né? Não sei se foi tão adequado aqui, se foi tão adequado ali, mas eu cuidei de mim, eu me dei enquanto mulher o meu lugar no mundo, eu me priorizei, blá, 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 né? Eu acho isso, assim, super importante. Posso dar um exemplo particular meu, inclusive, eu sempre fui uma pessoa muito diferente, eu sempre fui muito original, autêntica, e encontrei durante a minha vida, o meu crescimento, dificuldades por conta disso, mas eu meio que sempre fui meio que em mim, comigo ali, me respeitando. E aí eu adoro tatuagem, eu tenho as minhas tatuagens e as pessoas muitas vezes me diziam, você vai fazer tantas tatuagens, mas você atende adolescentes, aí os pais vão no seu consultório, eles vão te julgar, não vão levar o filho lá. Gente, sabe o que eu penso? Que pena que não vão, então, né? Porque talvez eu não tenha esteticamente, assim, digamos, por causa das minhas tatuagens, o padrão em que as pessoas esperam ou se inspiram, mas essa sou eu. Tem gente que vai gostar e vai vir pro meu consultório, vai amar minhas tatuagens, e não por isso vai fazer as tatuagens. E outras pessoas que vão olhar e falar, não é legal, não vou vir aqui. Mas eu não posso deixar de ser eu mesma para tentar ter maior número de seguidores na vida. Essa sou eu, né? Essa sou eu quero ser sempre o melhor que eu posso, mas eu não vou deixar de ter minha tatuagem, porque eu sou uma pessoa livre no sentido da minha estética, e eu tenho o meu conteúdo para agregar enquanto psicóloga, e isso é suficiente para mim. Eu conheço a essência da minha alma, né? Então, assim, eu não posso viver a minha vida esperando ser aceita por todos. Eu acho que nós precisamos nos desvencilhar dos padrões que nos sufocam, dos padrões que são como grilhões em nossas pernas, onde não conseguimos andar na velocidade que desejamos ou com a naturalidade que desejamos. E eu quis contar esse pedacinho de mim só para elucidar. Existem muitos outros casos nesse sentido, mas eu acho que o mundo contemporâneo é um convite para a gente se liberar. É um convite para a gente se soltar na vida, para a gente aproveitar que o mundo modernizou, para a gente aproveitar que existe uma chance a mais de sermos quem gostaríamos de ser. A gente não pode passar uma vida vivendo por conta de alguém nos achar adequado ou não na sociedade, e nós também precisamos motivar pessoas, mulheres, filhas, afilhadas, pessoas, crianças com as quais convivemos, no sentido de que, gente, o errado é matar, o errado é roubar, usurpar,
difamar, fofocar, é isso que é errado. Não é errado você se expressar, não é errado você viver a sua sexualidade, não é errado você imprimir a sua marca como mulher no mundo contemporâneo, sendo fidedigna à sua essência. Isso não tá errado, tira esse piano das tuas costas, se libera disso, porque isso não tá errado. Isso é bonito, né? Isso te potencializa, isso faz com que você entenda que você não precisa agradar a todos, que você pode viver a sua potência enquanto mulher, sendo sincera consigo mesma. Eu te garanto que tem uma meia dúzia que vai adorar, ou muito mais que isso, na verdade, que vai estar junto com você, que vai te curtir por quem você é, né? Então, eu acho que assim, esse é um convite que eu faço a vocês. Se despir, eu sei, assim, tá, Ana, mas isso é bonito ser dito, mas não é fácil. Não acho que seja fácil, eu mesma vivi na pele preconceitos por ser mais livre, né? E hoje eu dou graças a Deus por não ter me abandonado, por ter vivido a minha verdade. Obviamente eu tive psicólogas maravilhosas durante a minha vida que possibilitaram, foram instrumentos de conhecimento sobre mim mesma, às quais eu sou muito grata, mas eu acho que a gente vence isso, a gente vê um desejo forte, né? De viver a nossa autenticidade e de viver com um pouco mais de prazer. Temos muitas funções, temos muitas obrigações, nem sempre eu tô com vontade de fazer todas elas, mas eu preciso fazê-las. Eu não vou fazê-las perfeitamente, mas preciso fazê-las. Como que eu faço? Como faz para eu estar mais leve no fim do dia? Como que faz para eu estar menos irritado quando eu pego os meus filhos na escola depois de trabalhar o dia inteiro e ainda tenho que dar banho neles, tenho que dar a janta, escovar os dentes, contar uma história, porque tudo isso faz parte da interação. Como que eu faço para ser feliz fazendo essas coisas? Se eu não vivo só de obrigação, se eu não vivo só de pensar se as pessoas estão me achando adequada, eu vou procurar artifícios que façam com que eu me relaxe, as minhas válvulas de escape, né? Atividades, possibilidades que façam com que eu perceba que eu tenho a mim mesma, eu tenho o meu tempo, eu posso caminhar na rua sozinha 1 hora ouvindo a minha música preferida e voltar para casa feliz porque eu tive aquele meu momento. Onde estamos nós no meio do mundo contemporâneo? Onde estamos nós, a nossa essência, a nossa alma, a menina que dança dentro de nós? Onde está essa menina no meio da loucura que a gente vive, das funções que temos no mundo contemporâneo? Precisamos achar, né? A gente precisa achar. E eu acho que essa busca é individual, não tem receita de bolo. Eu não tenho como dizer pra você como é que faz isso. Você não tem como dizer pra mim como é que faz isso, porque isso é uma busca individual, é uma busca totalmente íntima, né? Uma busca que se faz consigo mesma e você vai ter que decifrar esse código sozinho, né? Vocês hoje estão quietinhos aí, né? Eu espero ter sido clara, eu espero ter conseguido passar a minha mensagem na live de hoje. Eu tive realmente que fazer mais cedo. Se eu conseguir fazer mais tarde, eu vou fazer em algum outro momento, tá? Mas o fato de quem desejou vir aqui, eu não consegui ouvir. Eu acho que às vezes pensar também assim, o quanto que a gente pode se organizar para fazer coisas que nos fazem bem. Às vezes não é vir aqui só assistir o live, mas é ir dar essa caminhada, que eu não vou porque eu tenho obrigações, então eu não vou. Então, quando é pra fazer uma coisa pra mim, eu nunca posso, eu nunca vou, né? E eu ponho sempre uma obrigação na frente. Aí, como é que eu vou ser feliz mesmo, né? Como é que eu vou me sentir leve pra fazer mais funções ou obrigações? Como é que eu vou estar divertida na relação se eu me coloquei lá no fundo do baú, né? Me deixei mofando. Então, assim, vir aqui assistir um live, né? De repente, você tirar um tempo, galera, dá licença, eu vou tirar 50 minutos pra mim, eu vou lá caminhar, eu vou lá fazer meu agachamento, eu vou lá tomar meu suco, eu vou lá comer meu doce. Se priorizar um pouco no meio das funções do mundo contemporâneo, o ser mulher pode ser muito interessante. Ele não precisa ter esse peso que eu percebo e vejo que tem hoje. Ele pode ser mais leve, a gente pode aprender a viver com mais tranquilidade, a gente pode aprender a colocar mais cor
mais amor, mais diversão, mais luz, mais paz em tudo isso. E essa é a mensagem que eu quis passar hoje. Fiquei imensamente feliz, cada um que veio, né, dividir um pouquinho o seu tempo comigo e ouvir, entrar nessa conexão. Eu espero que esse recado que eu tenha dado, ele continue a ecoar dentro de você, que alguma, eu acho que às vezes a gente fala, mas uma ou duas frases elas ficam e fazem um sentido e a gente consegue trabalhar aquilo e lembra, nossa, aquilo lá, putz, vou tentar fazer diferente. Essa é a minha ideia para as pessoas que me mandaram, me escreveram dizendo que gostariam de vir, que não iam poder vir, vai estar salvo na minha página e vocês vão poder assistir, compartilhar, fazer o que vocês quiserem, porque tá lá. Por isso eu até tenho muito cuidado com as palavras, para que eu possa ser bem interpretada em tudo que eu digo. As minhas falas nunca vão para um lado radical ou de arrebanhar pessoas para pensar de XYZ. Eu só quero realmente plantar uma semente que possa crescer como um fruto saudável, de tranquilidade, paz, amor, luz, confiança, segurança, autoestima, autoamor, respeito por si mesmo. Esse é o recado que eu quero passar. Obrigada a todos aqui pela companhia. Vocês também são todas lindas, lindos, tá bom? Um beijo e até daqui 2 semanas na próxima live. Fui. Tchau, gente.